Essa informação aqui que chegou até nós é de extrema importância. O professor da Universidade Federal de São Carlos, o Pierro Leiner, que conviveu com integrantes das Forças Armadas, esclarece em uma entrevista espetacular à BBC News sobre o artigo 142. Tem muitas pessoas que ainda têm dúvidas sobre isso. E agora eu vou informar você com esse conteúdo para esclarecer de fato se Bolsonaro pode ou não pôr fim às aberrações do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Escutem só, desde o começo dos anos 90, o antropólogo faz pesquisas com militares. Durante esse período, ele estabeleceu com integrantes das Forças Armadas uma relação que classifica como sendo de extrema importância. Apesar das dificuldades, ele conseguiu manter pesquisas que tratam principalmente da hierarquia nas organizações militares do Exército Brasileiro, como, por exemplo, a Escola de Comando e Estado-Maior. Pois bem, em uma entrevista exclusiva à BBC News Brasil, o professor afirma que a atual escalada do conflito político não é acidental. Para ele, ela faz parte do projeto dos militares para o país e inclui Bolsonaro em um papel bem específico, entre aspas, funcionar como uma espécie de para-raios sem fio terra. E o professor reforça que, entre aspas, ele causa a explosão para possibilitar então a ação reparadora dos bombeiros. Diz o antropólogo, que está prestes a publicar um livro sobre conflito entre poderes. Agora eu vou trazer aqui na íntegra essa entrevista esclarecedora. Prestem bem atenção, pegue a sua água, pegue a sua pipoquinha, bota aí um cafezinho na xícara e senta para você saber de fato qual é a intenção dos militares no governo do presidente Bolsonaro. A BBC News inicia a pergunta: como os militares embarcaram no governo Bolsonaro? Pierro responde: a pergunta poderia ser invertida. Como Bolsonaro embarcou no governo dos militares? Vejo matérias e entrevistas com alguns generais que já estavam na reserva e agora estão no núcleo do governo, dizendo que aderiram à candidatura em cima da hora. Por que então os colegas deles que estavam na ativa começaram a campanha pró-Bolsonaro tão antes? Embora representasse um risco e até uma ilegalidade, isso era visível desde novembro de 2014, dias após o segundo turno que reelegeu Dilma Rousseff. Bolsonaro foi à formatura dos cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras e fez ali um discurso se lançando candidato em 2018. Saiu de lá aclamado como líder. Esse tipo de ato só é possível se houver autorização do comandante da academia. Deixar a política entrar nos quartéis dessa maneira compromete o Estado como um todo. Por outro lado, os civis não deram a menor bola para esses eventos, pois não conseguiram pensar o papel da instituição militar no país. De outro lado, os militares sabem muito bem o que significa um político entrar numa instalação militar e fazer uma campanha. Bolsonaro fez tudo isso sozinho? Não fez. Foi o topo da cadeia de comando que ligou a ignição para um projeto político de pelo menos 4 anos. Pois bem, e a BBC News continua perguntando, em linhas generais, qual é o projeto das Forças Armadas para o país? O professor responde com categoria: trata-se de um projeto de refundação do Estado. Vou fazer aqui um paralelo com sistemas de informática. Pense na ideia de reiniciar o sistema como um rebote em modo de segurança, ou seja, quando o administrador tem total controle sobre o que roda e o que não roda naquele sistema. Pois bem, os militares no governo estão dando um reset em todo o sistema político. Para isso acontecer,
eles acionaram ferramentas. As principais sempre foram, e tudo indica que continuarão a ser, por exemplo, o Poder Judiciário e o aparato policial. Ou seja, meus amigos, o STF está nas mãos dos militares. Os militares têm um jargão próprio para nomear essa interação. Para vocês terem uma ideia, a sigla Sinergia, por exemplo, o ex-comandante Vilas Boas falava da sinergia entre Exército e TRF-4. Essa sinergia está presente também no Supremo Tribunal Federal, com os assessores militares que apareceram por lá, como os generais Fernando Azevedo e Ajax Porto Pinheiro, assessor da presidência do STF. Mas também existem em lugares menos visíveis, como na Escola Superior de Guerra, na concessão de medalhas e homenagens, no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e em redes de parentesco. Ou seja, os militares estão com as mãos nos poderes. É por isso que o Supremo Tribunal Federal respeitou a decisão do presidente da República, onde ele diz o seguinte: ninguém vai pôr as mãos em meu celular. Isso eu não vou aceitar. Após essa fala dele aí, o general veio a público, o general Heleno, dizendo o seguinte: se botarem as mãos no celular do presidente da República, haverá consequências desastrosas. Analisando aqui essa entrevista maravilhosa, vemos o seguinte, que o presidente da República está representando os militares no governo, e eu sempre disse isso daqui para vocês no canal Visão Panorâmica e estou muito feliz em saber disso, porque ao lado dos militares estão pessoas que têm competência, que têm dignidade, que não entram em corrupção, são pessoas também que sabem o que estão fazendo e outra, respeitam os valores éticos e morais da família, não pisam na Constituição e mais, lutam por um país melhor porque os militares respeitam a bandeira verde e amarela. O professor continua: toda essa maquinaria permaneceu mais ou menos latente depois do regime militar, mas voltou a rodar seus protocolos em meados dos anos 2000. Galvanizou então cada vez mais os militares com capturas ideológicas nas fileiras das Forças Armadas por volta de 2010 e 2011. Mas tudo isso aconteceu de forma sutil. E agora aqui, para finalizar este vídeo, eu entro no parágrafo principal. A BBC News pergunta: se os militares estão tão presentes assim no governo Bolsonaro, por que eles permitem ele dar tantas declarações desastrosas? E o professor responde: as declarações de Bolsonaro não são desastrosas, ele é um patriota. Ele apenas faz isso diante das situações. Foi como eu disse, seu papel é funcionar como uma espécie de para-raio sem fio terra. Ele causa a explosão para possibilitar a ação reparadora dos militares. E agora, para finalizar com chave de ouro essa entrevista maravilhosa, a BBC News pergunta: o Bolsonaro sempre está citando o artigo 142 em suas lives. Isso é possível? O professor responde: é claro. Pois bem, se o sistema não aceitar o reset, como eu falei, não deixarem o presidente, o seu representante, fazer aquilo que eles querem, aí sim então eles pedirão para que ele exploda de uma vez, para que o artigo 142 possa funcionar como uma espécie de reset mesmo. No momento, essa possibilidade está descartada, porque o seu representante ainda continua comandando da maneira que eles querem. Porém, as Forças Armadas estão de olho em todos os poderes para que, de fato, o país possa tomar um rumo diferente e sair de vez da corrupção. E aí eu pergunto a você, inscrito do canal Visão Panorâmica: você gostou dessa entrevista? Esclareceu suas
dúvidas? Se sim, deixe o like, compartilhe este vídeo e venha fazer parte da família Visão Panorâmica. Eu agradeço a todos pela presença e pela participação e até a próxima oportunidade.